Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje é mais um dia que estaremos meditando na palavra do Senhor. Hoje estaremos meditando sobre 3 passos na caminhada cristã. Você é o meu convidado especial, meu nome é Júlio Victório e hoje estaremos meditando em João, capítulo 1, o versículo de número 40. E diz assim a palavra do Senhor. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Bom, o texto está falando sobre André, irmão de Simão Pedro. Pedro, você deve lembrar bem, foi um dos maiores discípulos, um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus. O texto vem falando sobre André, que foi o seu irmão. Bom, então aqui o texto ele nos mostra. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera. Bom, aqui nós temos o primeiro passo na caminhada ou na trajetória com relação aos servos do Senhor Jesus. Nós temos o primeiro passo de todo aquele que segue o Senhor Jesus. Toda pessoa, antes de conhecer o Senhor Jesus, aliás, toda não, porque eu não posso afirmar, mas a grande maioria, claro que existem algumas exceções, mas a grande maioria das pessoas, elas passam a seguir a Cristo porque primeiro ouviram a palavra do Senhor. Primeiro ouviram um homem, uma mulher de Deus que anunciou as boas novas de salvação. Houve uma pessoa que foi usada por Deus para levar a ela as palavras do Senhor Jesus. E assim foi André. O texto nos mostra, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera. Então, João o Batista, ele anunciava as palavras do Senhor Jesus. João o Batista falava constantemente do Senhor Jesus. O versículo 29 nós meditamos que ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós verificamos que o primeiro passo na caminhada de todo cristão, ou na grande maioria pelo menos, o primeiro passo é ouvir a palavra de Deus. Bom, eu tenho certeza que esse primeiro passo você já deu, porque nesse momento você está assistindo esse vídeo, você está ouvindo as palavras do nosso Deus. Então essa é a primeira parte, mas não é o final da história, não é o fim da nossa vida. Nós precisamos dar o primeiro passo em direção ao Senhor Jesus. E esse primeiro passo é ouvir a palavra do Senhor. Mas observe o segundo passo que nós tiramos aqui para a nossa vida. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido o Senhor Jesus. Então, meu amado e minha amada, todo verdadeiro homem de Deus, ele vai anunciar as palavras de Deus, mas vai anunciar como o intuito de uma pessoa ouvir a palavra desse Deus maravilhoso. O intuito sempre tem que ser seguir ao Senhor Jesus. Nos nossos dias, nós temos visto tantas pessoas utilizarem a palavra de Deus de tantas formas diferentes. Tem pessoas... Eu já vi casos até de pessoas utilizarem a palavra de Deus, é claro que de forma completamente distorcida, para cometerem adultérios. Sim, isso foi noticiado na mídia uma vez, eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas as pessoas têm utilizado a palavra do Senhor para tantas coisas. Mas observe que a palavra de Deus, quando ela é anunciada, ela vai produzir esse segundo passo, esse que é o segundo degrau na vida de todo verdadeiro cristão. Então observe que eles haviam seguido o Senhor Jesus. Então André, primeiro ele passa por esse primeiro passo, que foi ouvir a palavra do Senhor. E ele então passa para o segundo passo, que foi seguir ao Senhor Jesus. Conforme nós meditamos, ele foi discípulo de João Batista, como uma espécie de professor ali do ensino médio. João Batista passa esses seus alunos, esses seus discípulos para o nível superior. Ele passa esses alunos para o Senhor Jesus. Então esse é o segundo passo dessa caminhada cristã. Meu amigo e minha amiga, eu não sei se você, além de ter ouvido a palavra do Senhor, eu não sei se você já galgou esse segundo degrau da vida cristã, que é seguir ao Senhor Jesus. Observe que muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus, muitas pessoas têm ido à igreja, muitas pessoas têm uma Bíblia em casa, mas quantas são as pessoas que têm seguido o Senhor Jesus? Então a pergunta é, nós temos verdadeiramente seguido o Senhor Jesus ou temos somente ouvido a palavra do Senhor?
Existem tantas pessoas que ouvem sermão após sermão, palavra após palavra, mensagem após mensagem, mas não seguem o Senhor Jesus. Então, o primeiro passo na nossa caminhada cristã é ouvir a palavra de Deus. O segundo passo é seguir ao Senhor Jesus. E qual é o terceiro passo? O terceiro passo nós vamos meditar mais amanhã. Mas se nós formos aqui nos versículos 41 e 42, nós vamos verificar que André, ele anuncia a palavra do Senhor. Nós vamos verificar que André, ele pega o pouco conhecimento que ele tinha e ele leva até o seu irmão Simão Pedro. Então, meu amado e minha amada, guarde bem essa palavra no seu coração. Nós precisamos galgar esses 3 degraus. Nós precisamos nos movimentar com relação a esses 3 passos. E que passos são esses? Primeiro, ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho a certeza que você está fazendo isso nesse momento. O segundo passo é ser um discípulo do Senhor Jesus. E aí fica para nós a reflexão. Nós temos sido verdadeiramente um discípulo do Senhor Jesus? E o terceiro passo, talvez você seja um discípulo do Senhor Jesus, mas será que você tem feito esse terceiro passo, que é anunciar a palavra do Senhor, é levar esse conhecimento para outras pessoas? Então fica para nós a reflexão. A minha resposta eu tenho, a sua resposta eu espero que você também tenha. Tá ok? Então guarde essa palavra, que Deus te abençoe, meu amigo, em nome do Senhor Jesus. Não esquece de curtir a nossa página para que você não perca nenhum vídeo dessa série. E não esquece também de compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas também, tá ok? Então, os 3 passos desses nossos vídeos têm sido você ouvir. Primeiro passo, ouvir as palavras que têm sido anunciadas. O segundo passo é você seguir, curtir a nossa página, tá ok? É claro que eu estou brincando, mas fica para nós essa reflexão também. Curtir a nossa página para não perder nenhum vídeo da série. E o terceiro é compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas também, tá ok? Bom, te amo no amor do Senhor Jesus. Um beijo, até a próxima.